pelo que tens feito por nós e por nossa casa. Agradecemos a Ti pela noite de ontem, pela noite de paz e de sono reparador que o Senhor nos proporcionou e por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que temos de estar em Tua casa. E aqui estamos para buscar a Tua face, para aprender de Ti. Pedimos ao Senhor que nos dê uma manhã abençoada, marcada pela manifestação da Tua glória, pelo mover do Teu Espírito, pela manifestação do Teu poder. Abençoa todos os atos desta celebração divina e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Também te peço que traga em paz os que ainda estão a caminho e os que já estão aqui comecem a desfrutar da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Jéssica vai louvar 2 hinos da harpa congregacional. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Estou muito feliz, muito feliz, irmãos, por ter conseguido chegar até aqui. Acordei praticamente de madrugada para fazer o almoço e estou aqui em nome de Jesus. Número 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos deu concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor. Dá-nos teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, Consolador. Número 3 da harpa cristã. Amém. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois
pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Deus, vamos ficar de palavra. Com o pastor Alfredo. Amém, queridos. Nós saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, não é? Que é o texto oficial. Efésios capítulo 3, que é o 3,14, que é o Everest do Novo Testamento. Nós temos lido do 3,14. Eu gosto sempre de levar até o versículo 19, que aí fica dentro do contexto, tá? Efésios 3, 14 ao 19. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Podemos orar? Quem precisa de oração? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta manhã abençoada, Senhor, que Tu permites, Senhor, que a Tua igreja se reúna, que sente à mesa para se alimentar do Cordeiro, para se alimentar da Tua palavra, para ser nutrida pelo Teu maná. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos que já chegaram, por aqueles que estão vindo.
Senhor, permita que essa manhã seja uma manhã, Senhor, de aprendizado, uma manhã, Senhor, de enriquecimento espiritual. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Carol, está com a oportunidade para louvar um louvor. Sal da igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta manhã, porque Ele está presente aqui. Aleluia. Já remou demais na tentativa de chegar do outro lado. A esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio avisando que na frente a tempestade vem. E parece que não tem ninguém. Se encontrar sozinho, você, o barco e o mar. Não aguenta mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, vindo por toda a direção, você escuta aquela voz. Você, o barco e o mar, e agora o dono, dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordeno, até o vento para, se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, Ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando Ele chega, Ele comanda. Você é o barco e o mar. Aleluia, glória a Deus. Não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordeno, até o vento para, se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, Ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando Ele chega, Ele comanda. Você é o barco e o mar, acalmando
acalmando a tempestade, quebrando a dificuldade, sarando a enfermidade. Ele opera na verdade, ama a simplicidade e confunde o que sabe. E o seu problema é nada, nada diante de um Deus que pode tudo, tudo, tudo. Então se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, Ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma d'água pro vinho, muda o lugar. Quando Ele chega, Ele comanda. Você, o barco e o mar. Amém, graças por mim. Glória a Deus. Vamos. O pastor vai. Glória a Deus. Irmão Pedro vai orar pelo pregador, viu? Em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno e santo, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, aqui está o Teu povo. Aqui está o Teu servo, Senhor, que irá transmitir a tua palavra nesta manhã. Ser com Ele, Senhor, no abrir da Sua boca, dando a Ele a unção, a graça, o Espírito Santo que conduza-o para que Ele possa falar aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nesta manhã, Senhor. Age, ó Deus, assim como o Senhor tem agido todas as vezes com os Teus profetas, nesta manhã, para a glória do Teu nome. Amém. Tudo bem, queridos, nós mais uma vez saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, agradecer ao nosso querido irmão Tiago, a sua esposa, a toda a liderança do Ministério da Família, pela acolhida, pela forma como tem nos tratado, não é? A gente foi bem mimado aqui, né? Uma bênção, tudo perfeito, tudo feito com cuidado, tudo feito com zelo, não é? Eu gosto de falar que nós percebemos a excelência de um trabalho nos detalhes com que o trabalho é desenvolvido, né? Então, cada detalhe, tudo aquilo que é pensado, tudo aquilo que é colocado com cuidado diante do Senhor, e isso reflete excelência, não é? E Deus gosta quando nós fazemos o serviço, o trabalho com excelência, não é, irmãos? Então, Tiago, muito obrigado, né? Ele saiu, mas agradecer a ele, a sua esposa, por tudo que tem feito. Foi uma alegria imensa, enorme estar com vocês. O Tiago, ele não perdeu tempo, viu, irmãos? Ele me convidou em janeiro para estar aqui, né? E aí tá certo. Aí uma vez por mês ele me mandava uma mensagem: irmão Alfredo, você está lembrando? Você tá com a agenda aqui em Altos Rodrigues? Eu estou, irmão, estou lembrando, né? Eu não tenho a agenda do pastor Chaguinha, porque o pastor Chaguinha tem uma agenda muito abençoada no Ceará. É um pastor em que todos os pregadores se espelham. E a nossa agenda, na verdade, é uma agenda que serve ao campo de Aracati, ali as regiões. Esses dias eu até recebi uma mensagem de um pastor de uma comunidade. Eu prego muito em comunidades, igrejas rurais. E ele disse assim: irmão Alfredo, queria que você viesse aqui, rapaz, porque os pregadores que eu estou chamando estão cobrando muito caro e você não cobra para vir. Aí eu disse que bom que o evangelho está alcançando e a oferta não pode ser peso para que o evangelho alcance as comunidades e as igrejas. Amém, irmãos? Então, Deus tem nos dado essa oportunidade. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 26. Nós estamos caminhando com esse texto, não é? Gênesis 26, versículo de número 25. Nós vamos avançar um pouco
sobre esse texto, Gênesis 26, 25. Então, edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Ontem nós conversamos um pouco sobre esse texto, e é muito significativo esse texto para o contexto da família. Como eu lido com famílias, com o Ministério de Famílias, há alguns dias, nós temos percebido quanto essa ordem de prioridades, ela é muito perigosa, irmãos, quando nós colocamos em desordem. E é interessante porque quando nós olhamos a jornada do patriarca Isaac, ele vai experimentar demandas que a sua casa já havia experimentado antes. Engraçado, não é? É engraçado como no nosso contexto familiar, a gente sempre volta, às vezes, a enfrentar os mesmos problemas que os nossos pais enfrentaram. E Isaac, o texto de Gênesis capítulo 26, ele é aberto com esse mesmo problema que o seu pai Abraão havia experimentado, né? Fome, havia experimentado escassez, havia experimentado de privações. E é interessante porque o Senhor, ele entra no contexto da família, da casa de Isaac, pesando o coração de Isaac. Isaac, ele não expressa que iria descer ao Egito, ele não expressa isto, não é? Mas o Senhor, como ele pesa os nossos corações, ele vai lá e entra no contexto e diz para Isaac: Isaac, você não vai descer ao Egito, porque Deus pesou o coração de Isaac. E a casa de Isaac, irmãos, ela vai ser tratada no percurso da jornada. Isso é muito importante para a gente, porque a verdade do Senhor, ela vai amadurecendo no contexto da família. Não existem famílias prontas. Quem pode dizer amém? Não existem famílias prontas. O Senhor, ele vai construindo a realidade da família. O Senhor, ele vai formando a família através do trabalhar do Espírito, através do tratar da graça. E é interessante que na história de Isaac, ele não constrói nenhum altar, apesar de altar ser a marca registrada do ministério de seu pai. Abraão foi um homem que foi marcado pelo ministério de altares, mas Isaac não tem essa marca até então. Então a casa de Isaac vai caminhando, vai passando por essa jornada, vai passando por Gerar, né, pelo vale de Gerar. Isaac vai aprender a depender das raízes que seu pai produziu com a cavação de poços, até que quando Isaac ele sobe a Berseba, e lá em Berseba, Isaac ele entende que a casa dele precisava, a sua visão precisava ser reordenada. E que visão era essa? Primeiro o altar, depois a tenda e depois o poço. É muito perigoso para um contexto de família quando essa ordem, irmãos, ela é invertida. Muito perigoso. Nós teremos muito prejuízo espiritual quando a gente não consegue estabelecer essa ordem. A igreja, a família, ela é chamada a estabelecer essa ordem. Primeiro o altar, depois tenda e depois poço. Isso é tão interessante, porque quando o povo ele estava em cativeiro, e diz Esdras, Neemias, que quando Deus permite com que o povo ele retorne para reconstruir o templo, e o templo, irmãos, estava completamente destruído, diz o texto, não é? De Neemias capítulo 3, que eles firmaram as bases do altar, ainda que estivesse sob o terror dos povos inimigos. Olha, irmãos, se a gente fosse fazer a construção de uma casa num terreno que não tem nada, a primeira coisa que a gente faria, que nós faríamos, era construir um muro, era construir uma cerca, era construir um local para nos proteger. Mas aquele povo tinha fome de altar, tinha sede de altar. E diz o texto que eles firmaram o altar,
ainda sob o pânico, sob o terror dos povos inimigos. O altar é o ponto de partida. Por isso que nós ontem colocamos o contexto do Salmo 128, que é o Salmo da família, tomando por referência o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém, queridos? Então nós já falamos sobre altar, nós vimos sobre a importância do altar, e aí nós vamos ter que avançar. Depois que o altar é edificado e invocado o nome do Senhor, irmãos, aí nós vamos entrar para um tema importantíssimo, que é a tenda. Isaac, agora ele vai firmar a tenda. É interessante, irmãos, porque a tenda ela é firmada, preste atenção, a tenda ela é firmada sob a direção do altar. O altar é o pano de fundo da tenda. E quando eu falo tenda, eu falo casa, eu falo de lar, eu falo de família. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deixa eu contextualizar aqui. Deixa eu contextualizar o que eu vou falar para vocês, por uma experiência pessoal que eu vivi. Amados, eu sou, pastor Chaguinha, apaixonado por louvor. Não sei louvar, mas sou apaixonado por louvor. Gosto muito de louvor. Na minha casa, irmãos, tudo gira em torno de louvor. Então, se a gente vai fazer uma faxina em casa, tem louvor. Se eu for colocar os meninos para dormir, lá a gente escuta as emissoras de rádio da região, no celular, tudo envolve louvor. Tudo. Vai lavar uma roupa, minha esposa está louvando. A gente acorda domingo, bota a televisão no louvor, tudo envolve louvor, tudo. Tudo. Incrível. E aí, isso é tão forte na minha casa, tão forte, irmãos, que quando a gente planeja passear, planeja fazer uma viagem, por exemplo, eu vim para cá, eu tive que escolher uma playlist de Alto dos Rodrigues. Qual é o louvor que eu vou escutando para ir para Alto dos Rodrigues? Porque o louvor é muito presente na minha casa, né? E aí, o que acontece? Eu viajei a Natal com a família, foi uma das últimas viagens que a missionária Nadia fez comigo. Aí no meio da jornada, já tinha passado Mossoró, o som do meu carro queimou. Então foi metade da frustração da viagem, porque a gente gosta muito de louvor. E a gente passou essa viagem, uma parte dessa viagem em família sem louvor, sem som, sem louvor. E a gente foi, aproveitou. Mas aquele vazio do contexto, porque lá em casa tudo é movido a ouvir louvor. E aí eu voltei, eu não entendo. Irmãos, olha, de carro eu só sei onde é que coloca gasolina. Aí levei para uma loja especializada em som automotivo. Aí o rapaz foi lá, olhou e disse assim: meu irmão, olha, o seu som queimou. O som queimou. E quanto é que é o som desse carro? Olha, eu faço o som do carro por R$1.600, R$1.800. Eu disse, eu não vou comprar um som de R$1.800. É mesmo, é. É um carro importado, sei o quê, eu tenho que ser um som com qualidade. R$1.800. É. Aí eu fui para outro técnico de som, outra loja de som. E ele disse, Alfredo, eu faço por R$1.500. Isso eu não vou. E aí eu passei 3 anos com o carro sem som. Viajava, fazia os eventos, participava das agendas sem som. Morrendo de pena de comprar um som novo. Aí eu fiz uma cirurgia, aproximadamente 2 anos e meio. E aí no percurso para o hospital, que eu precisei fazer a cirurgia, um irmão, o nosso presidente de missões, o irmão Herbert, aí ele disse, no trajeto, Alfredo, o som do teu carro está queimado, cara. Eu disse, pois é. Aí ele disse, Alfredo, será que não é fusível do som? Aí eu disse, o que é fusível?
Você não sabe o que é fusível, Alfredo? Não sei o que é fusível. Acredite. Fusível. Eu acho que é o fusível do som. Eu disse, não é, porque eu levei esse som para uma loja especializada. O rapaz colocou, era R$1.800, outro era R$1.600 para trocar esse som e tudo. E tá com 3 anos que eu estou isso. Eu estou sem louvor nas minhas viagens, nos meus percursos com minha casa. Eu não quero dar R$1.800, Herbert. Vamos fazer assim, Alfredo. Você vai, faz a cirurgia. Quando você se recuperar, eu pego o teu carro e eu levo, eu dou uma olhada. Ele gosta de mexer essas coisas. Eu dou uma olhada e eu vejo se não é fusível, se não é fiação e tal, isso tudo bem. Fiz a cirurgia, passei o tempo de recuperação em casa. Aí quando eu me recuperei, eu lembrei dessa história do carro. Aí eu disse para mim mesmo, eu vou levar meu carro para uma oficina e vou chegar lá e vou dizer que que o meu som não está funcionando porque está com problema de fusível. Não sabia nem o que era fusível. Fiz assim, peguei o carro, levei para uma loja, uma mecânica. Disse, moço, rapaz, estou com problema no som do meu carro e eu acho que é fusível. Aí ele disse assim, certo, qual é a cor? Aí disse, fusível tem cor? Fusível tem cor? Isso daí. Moço, eu não sei nem onde é que fica isso. Espera aí. Vamos ver se é fusível mesmo, não é? Aí ele foi lá. Cadê seu carro? O carro estava em frente lá numa calçada. Ele foi lá. Aí ele, vem cá. Alfredo. Eu com 10 anos com o carro. Alfredo. Fusível, Alfredo. Deixa eu lhe apresentar onde é que fica. Aí ele foi na lateral do volante do carro. Tirou lá uma capinha. Aí tinha o painel dos fusíveis, né? Aí ele foi lá, tirou um fusível vermelho, olhou, está queimado o fusível. Está queimado? Tá. Mas espera aí. Aí foi lá dentro. Menino, pega aí o fusível tal. Aí trouxe lá um fusível vermelhinho. Aí na hora que ele colocou o fusível na lateral, ao som do carro, puf, entrou na rádio evangélica que eu estava ouvindo quando eu estava indo para Natal, há 3 anos atrás, você acredita? Puf, entrou. Na hora que ele botou o fusível, eu disse, meu irmão, quanto é esse negócio? Aí ele disse, 15 centavos. Na hora, o Senhor falou comigo. Na hora o Senhor foi lá e falou ao meu coração. Alfredo, quantas famílias estão com fusíveis de 15 centavos queimados? Hoje eu vou pregar sobre a graça de 15 centavos. Não precisou trocar som. Porque para o padrão do mundo não é mais fácil, não é? Para o padrão do mundo, irmãos, é muito mais fácil a gente trocar o aparelho completo. Não deu certo? O casamento não deu certo? Vamos trocar, gente. Foi ministrado aqui ontem à noite. Vamos trocar. Não precisa trocar fusível. Vamos trocar por um equipamento novo, mais moderno, mais tecnológico. Ela é mais jovem, ou ele é mais jovem, tem mais recursos, tem mais acessibilidade, é diferente, né? E aí, o que acontece? Nós vamos vivendo a jornada familiar sem louvor. Nós vamos vivendo a jornada familiar sem graça. Nós vamos vivendo a jornada
familiar sem gozo, sem viver aquilo que a gente gosta, por simplesmente a gente não saber os fusíveis de 15 centavos que estão queimados dentro de casa. Hoje eu vou lhe apresentar onde fica lá o painel dos fusíveis. E você é quem vai saber, você é quem vai dizer onde é que está os fusíveis de 15 centavos queimados. Onde estão? Qual é o fusível? Qual é? $15. A graça que se manifesta em 15 centavos. Quando Isaac, queridos, ele arma a tenda, Isaac, ele vai tocar, irmãos, é uma realidade significativa para a nossa vida. Preste atenção. Casa, irmãos, ela é, preste atenção, casa, ela é abrigo e proteção. Casa é centro de formação de hábitos, histórias e identidades. Casa tenda é sede de liderança doméstica, decisões, rebanho, casamento. Casa é o laboratório de Deus. Se você quer ver uma incubadora de Deus, eu vou começar a mexer, eu vou começar a tirar os fusíveis do seu painel para a gente ver hoje o que é que está queimado. Amém, irmão? Vocês me permitem, eu vou só os fusíveis, vou tirar e depois vou colocar de volta, tá bom? Só para a gente saber se o painel vai funcionar. Casa é a incubadora de Deus. Casa, aleluia. Casa é o ambiente onde Deus ele nos forma. Então, por isso, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, e a mesma expressão que tem lá em Deuteronômio capítulo 6, o Shema, ouve, vai aparecer lá em Provérbios capítulo 4, que a gente depois vai ler. Ouve, filho meu, Shema, presta atenção, atenta. Deus, em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor está trabalhando com senso de urgência naqueles pais. E se estas palavras que eu te ordeno estiverem no teu coração, papai e mamãe, as intimarás ao coração do filho, quer andando, quer caminhando, quer deitando, quer sentando. Irmãos, a casa, a tenda é o lugar onde Deus ele forma as realidades do reino. A vida do reino é transmitida na vida doméstica. Por isso que nós primeiro temos que firmar altar e depois começar a trabalhar na tenda. Amém, irmãos? Um dia eu fui ao supermercado. Os meus filhos estão em Fortaleza, não é? A minha esposa precisou ir para lá. E aí a minha filha, hoje tem 18, na época dessa situação, ela só tinha 6 aninhos. Aí um dia eu fui para o supermercado com ela, aí eu estava lá na fila do supermercado, irmãos, uma fila enorme. E eu lá esperando, e aquela fila que não andava, enorme. Aí eu olhei, aí uma senhora estava lá no caixa, e ela com umas compras bem pequenas, eram meio quilo de carne moída, 3 tomates, 2 cebolas, algo bem pequeno. E aí eu olhei, e ela botava a mão no bolso e tirava a mão do bolso, e olhava uma carteira e tirava essa carteira, e eu disse, eita, essa irmã, essa senhora aí está sem dinheiro. Aí eu fiquei olhando, com a fila enorme, o pessoal reclamando de quente nesse supermercado, e a minha Sofinha de 6 anos de idade, ligada naquele contexto. Aí eu fui lá na frente, eu disse, senhora, tudo bem? Disse, tudo bem. O que está acontecendo? Porque olha, já está com meia hora que nós estamos aqui na fila, e a fila não anda. Meu filho, pelo amor de Deus, eu perdi o meu dinheiro aqui no supermercado. E aí eu estou sem dinheiro, e eu estou morrendo de vergonha. Eu disse, quanto é? Não, eu não aceito você pagar. Eu disse, eu não vou lhe pagar, eu vou lhe emprestar. Vou lhe emprestar o dinheiro. Quanto é? Aí deu
Na época, talvez uns 15 reais. Era uma compra tão pequena, eu disse, dei os 15 reais para... Olha, um dia, quando eu me encontrar com você, eu prometo que eu lhe dou esses 15 reais. Nunca mais eu encontrei ela. Dei. Voltei para a fila, paguei. E a minha Sofia, ó, de olho. Entrei no carro. Ela disse assim, pai, você sabia que você é um homem de Deus? Por que, Sofia? Homem de Deus. Por que você acha que eu sou um homem de Deus? Porque, pai, eu só nem conheci aquela mulher. A mulher, aquela senhora ali, pai, era o almoço dela, porque era meio quilo de carne moída, era 2 batatas, 3 cenouras. Pai, só um homem de Deus faz isso. Essa verdade que eu comuniquei à Sofia vale 10 cultos de doutrina. Porque é uma verdade que está sendo desenvolvida dentro de um laboratório chamado tenda. A tenda é um laboratório, é a incubadora onde Deus vai formando valores, onde Deus vai formando graça, onde Deus vai mostrando para a gente essas realidades do reino. Aí, e ela sempre me acompanhava, pastores, onde eu ia, no mercadinho, no açougue. Aí outra vez eu fui para um supermercado maior. Aí a gente estava na fila. Mesma história se repetia, a gente estava lá, aí uma senhora lá com um saco de limão, aí ela começou a botar a mão no bolso, aí botou a outra mão no bolso, eu já fiquei de costa. Aí a Sofia disse assim, pai, diga Sofia, pai, você não está vendo não? O que, Sofia? A mulher com os limões lá na frente. Sim, Sofia. Pai, ela não tem dinheiro. Sim, Sofia. E agora? O seu homem de Deus. Mas, Sofia, eu sou homem de Deus, mas eu sou liso. Não, pai, não pode. Sofia, paciência. Eu não posso. Não pode ser assim. Toda vez que faltar alguém, eu vou ter que pagar. Mas você disse que era um homem de Deus. Aí eu disse, vamos cuidar das nossas coisas aqui. Aí a mulher deixou lá o saco de limão e aí saiu andando. Aí ela saiu correndo, foi lá na porta do supermercado. Senhora, venha cá. Diga, o que está acontecendo? Não, pelo amor de Deus, minha filha, porque eu perdi o dinheiro e eu não tenho como comprar os limões que eu venho. Fique tranquilo, volte para o caixa, pegue os seus limões. Meu pai é homem de Deus, meu pai vai pagar os limões que você deve aqui. Depois desse dia, nunca mais ela foi para o supermercado comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque exemplo vai marcando a vida da nossa família, vai marcando. Amém, irmãos? Por isso que a família, a tenda, ela é essa incubadora onde nossas vidas são formadas. E isso, gente, vai sendo formado na gente, a gente nem sabe disso. A gente nem sabe, não sabe por que às vezes a gente reage de algumas formas, a gente nem sabe. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz, olha, os pecados que por tradição vocês herdaram dos vossos pais, a gente precisa que a luz de Deus venha sobre as nossas vidas. E eu lembro que quando eu namorava a minha esposa, eu dizia muito que a casa da minha sogra era uma casa árabe, pastores, árabe. Uma casa simples, mas era tão incrível, porque quando eu chegava na casa da minha sogra, aí no portão de entrada tinha um tapete, aí eu abri o portão, tinha outro tapete, aí na porta da entrada outro tapete, aí abri a porta, outro tapete, aí era tapete em frente à geladeira, tapete em frente ao fogão, tapete em frente à porta,
da cozinha, da porta do banheiro. Aí quando eu pegava na maçaneta lá da geladeira, era pano na maçaneta, e na maçaneta era pano. Algum irmão se identifica com isso? Né, irmão? Quando eu chegava na minha casa, sabe o que tinha na minha casa? Só o chão. Meus pais, a minha mãe não tinha isso. Então, eu chegava em casa, era chão, não tinha tapete. Casei. Comprei uma casa. Fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, o que foi que eu achei? Abri a porta. Eita, Jesus. A irmã Socorro está aqui, que é a minha sogra. Tapete. Tapete. Na frente do fogão, um tapete. Na pia, um tapete. Na geladeira, um tapete. Fui abrir a maçaneta da geladeira. Pano enrolado na maçaneta. Pano enrolado lá na coisa do fogão. Era pano. Ensinou isso? Quem foi que ensinou isso para minha esposa? Quem foi que ensinou isso? Quem ensinou isso foi a incubadora. Se a minha esposa trouxe para dentro de casa tapete, será que ela não traz para dentro de casa pecado? Porque, irmãos, preste atenção, não existe pecado geracional. Não existe pecado geracional. Não existe. Nós, às vezes, conseguimos perceber na linha histórica da família, na linha do tempo da família, um pecado que é muito comum no contexto da família. Às vezes você vê um bisavô que era alcoólatra, o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, e o filho está indo para o Alfredo, ali é um demônio que está ali assediando aquela família, está passando de geração. Não é. Você sabe o que é? É porque o pecado, ele é aprendizável. Então, se nós não quebramos o ciclo desse discipulado através dessa incubadora, a gente está, irmãos, compartilhando para a próxima geração pecados que estão no nosso coração. A gente nem entende, nem percebe. São os tapetes que a gente vai colocando no chão da nossa casa, e a gente só percebe quando alguém de fora diz: epa, tem tapete demais aqui. Quem está entendendo? Por isso que a gente precisa de altar. Precisa de altar, irmãos. A gente precisa de altar para que a gente possa entrar dentro de casa, armar a tenda como ato intencional. Casa versus lar. Armar a tenda precisa ser traduzida em práticas concretas, onde o santo e o cotidiano, eles dialogam. Eu vou usar um termo aqui, que é um termo da literatura, que ele é pouquíssimo usual nos nossos altares assembleanos. A gente chama de liturgia do ordinário. Liturgia do ordinário. O que é a liturgia do ordinário? Ver Deus invadindo a vida comum. Alguém aqui, alguma irmã aqui, já sentiu Deus quando você passava o pano no chão? Já sentiu Deus lavando uma roupa? Já sentiu Deus na organização de uma casa? Você já viu? Irmãos, Deus, nós é quem dividimos sagrado e secular. Nós é quem dividimos. Os irmãos dizem assim: olha, irmão Alfredo, na vida secular você é o quê? Na vida, na igreja você é o quê? Não, irmãos, nós não saímos da presença de Deus nunca. Eu estou pregando na presença de Deus, mas quando eu for almoçar com o Tiago, eu almoço na presença de Deus. Quando eu voltar para Aracati no meu carro, eu vou para Aracati na presença de Deus. Então, irmãos, tudo é santo. Quer comais, quer bebais, quer vivais em família, vivam para a glória de Deus.
Então a glória de Deus, ela vai, irmãos, se manifestando nas coisas simples da vida. Por isso que a casa, ela é um retrato espiritual de uma família. Você entra numa casa, gente, aí você entra na casa, aí a casa tá uma faixa de Gaza, meu irmão. Você entra numa casa, a casa ela está tumultuada, a forma como ela está. E isso não significa questão social, não é porque você é pobre, não é porque você é rico, é porque você está desorganizado. E a sua desorganização aqui, irmãos, ela reflete na tua vida doméstica, reflete na forma como você lida com as coisas simples de casa, colocar mesa, arrumar cama, deixar portas abertas, deixar portas fechadas. Tudo isso, irmãos, são os tratos de Deus na vida comum. Por isso que o Senhor disse, presta atenção. Olha, preste atenção, quando vocês entrarem lá nas casas que vocês não edificarem, e vocês encontrarem lepra nas paredes, mofo. Quando vocês encontrarem mofo na parede, chame o sacerdote. E para encontrar mofo na parede, tem que fazer o que eu fiz, o que fizeram comigo. Às vezes é preciso o som queimar, irmão, para a gente perceber que o fusível de 15 centavos, da graça de 15 centavos, da graça, está queimado. E queima. E você sabe o que é mais interessante? É que a gente se acostuma a viver com o fusível queimado. Tá bom, irmão. É assim mesmo, irmão. A gente até que gostava, eu até que gostava, irmãos, de ter a rotina de ter o louvor no lugar, mas tudo bem, irmão, vamos nos acostumando. Não, Senhor, irmãos, Deus é um Deus, como nós temos um louvor muito conhecido agora, Deus é um Deus de obras completas, inclusive no contexto da família, queridos, amém? A casa é onde o santo e o cotidiano, eles convergem. Precisa ter intencionalidade, precisa ter rotina espiritual. Nós precisamos parar, irmãos. Nós precisamos parar para deixar de ter boas intenções, porque quem tem boas intenções aponta a seta, a flecha para o alto. Quem é intencional aponta a flecha para o alvo. É isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu desejo para a minha família. É isso aqui que eu quero para os meus filhos. É isso aqui que eu quero para o meu casamento. É isto aqui que eu quero. Olha, lá no Ministério da Família, como eu falei ontem, de forma muito rápida, eu e a irmã Luciana, nós somos os responsáveis pelo aconselhamento. O Ministério de Aconselhamento fica conosco, dentro do Departamento da Família. E eu digo que o Ministério da Família é o ministério, irmãos, de costureiros. É interessante, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele chama Tiago, quando Ele está consertando redes. Ministério de família é ministério de consertar gente, costurar. E costurar gente leva tempo. Não é um panfleto. Às vezes o panfleto é só o nó inicial. Mas ali leva, irmãos, tempo. E aí, como nós ficamos no aconselhamento, eu fui ministrar, a gente recebe muitos casais, gente que está divorciado, gente que está para se divorciar, gente que já se divorciou, marido que saiu de casa com outra mulher, a gente recebe muito dessas questões.
E aí eu recebi uma irmã que não era do nosso ministério. Foi na minha casa, casada com o filho de um pastor, com um filhinho de 6 meses. Jovem, professora da faculdade lá da região, com mestrado, família estável. Inclusive é o queimado, irmão. Pode ser a Lamborghini. Pode ser a Lamborghini de 300 mil reais. Mas depende de um fuzil de 15 centavos. Pode ser a família mais rica de Alto dos Rodrigues. Precisa do fusível de 15 centavos da graça de Deus. Entende? Alfredo, meu marido, saiu de casa, não sei o quê. Você topa o trabalhar da cruz? Você quer lutar pelo seu marido? Isso é intencional. Saiu de casa, ele saiu. Vamos ver o painel dos fusíveis, que ele está queimado. Comunicação, vida de oração, vida de relacionamento, uma série de situações enfrentadas. Aí o homem não queria voltar para casa e não queria. E lá a gente faz um exercício espiritual. A gente faz uma costura de 150 pontos. Você já viu uma cirurgia de 150 pontos? Pois a gente faz. Você topa participar de uma costura? 150 pontos? Topa. Todo dia você vai ler. Você tem a obrigação de ler um salmo. Você vai ler um salmo. Como ela é uma irmã, você vai prestar contas deste salmo com a minha esposa. Só isso. Você lê o salmo, manda o versículo para minha esposa. Você vai dizer como é que você está. E a gente vai orando. Dá certo? Dá certo. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Salmo 10. Alfredo, o homem não voltou. Tem problema. Porque às vezes, irmãos, você sabe por que ele não volta? Porque ele vai encontrar a mulher, a esposa, com os fusíveis queimados nela também. Vamos continuar a jornada, irmão. Quantos pontos nós já damos aí nessa abertura? 15. 10. Vamos mais 10. Salmo 11, 12, 13. Salmo 20. Senta para conversar. Nada ainda, nada. Vamos mais 10. Aí quando chegou lá pelo Salmo 50, a gente acompanha a irmã. Aí ela disse: irmão Alfredo, Deus me impulsionou. Foi? Deus disse para mim que eu fosse na frente do trabalho dele, onde ele trabalha num colégio, e eu orasse por ele. Pronto. Aí ela pegava a bicicleta cedinho. O esposo trabalhava como coordenador no colégio. Cedinho ia lá para ficar na calçada do colégio. Aí eu passei de carro e vim, cheguei a ver ela lá com a mãozinha levantada lá. Senhor, o marido é meu, Senhor, não abro mão, Senhor, eu quero meu casamento de volta, eu quero meu casamento restaurado. Sabe o que era? Olha, o fusível que foi pregado ontem aqui, o fusível da oração estava queimando, irmão. Porque não precisa ser muito, precisa ser. (50) 51, 52, Salmo 60. Irmão Alfredo, ele topa conversar com o irmão. Topa? Topa. Aí eu conversei com ele. Pensei, não quero voltar para casa, não quero, porque ela é difícil, a mulher não sei o que. Tal. Você topa eu fazer uma costura em você de 150 pontos? Top. Aí comecei com ele. Ela já estava com 60 salmos na frente.
Aí fomos. Quando estava pertinho dela completar os 150 salmos, pertinho, estava 100 salmos, eles toparam conversar juntos lá em casa. Olha quanto tempo isso levou dentro desse contexto dessa família. Para conversar, gente. Aí eles conversaram e a gente começou. Enfim, vou concluir. Tem muita coisa para falar. Quando foi no Natal, era exatamente o Salmo 150 dele. Ela já tinha concluído. Era o Salmo 150 dele. Aí quando foi de manhã, não, foi à noite, na véspera do Natal, o Salmo 150. Ele me mandava todo dia o texto, porque, irmãos, a palavra, ela tem força viva. Amém, irmãos? Então, ele vai lendo a palavra, e a palavra vai entranhando verdade através do Espírito no coração deles, e ela mesma vai encontrando as brechas do coração e vai comunicando verdade. Aí quando foi na véspera do Natal, o Salmo 150, ele mandou uma foto. Aí você sabe o que era a foto? Uma ceia de Natal, peru enorme, uma mesa farta, ele segurando o filho e ela de lado. Uma selfie. Quem foi que fez isso? O Senhor que fez isso. Eu ia trazer até a foto deles, porque hoje esse casal hoje é o líder do departamento da família da igreja do Pai. Sabe por quê? Porque Deus foi lá e tocou todos os fusíveis de 15 centavos, irmãos, que a gente não dá nada por eles, mas faz total diferença na vida de uma família. Amém, irmãos? Queremos uma revolução. Diga comigo assim: queremos uma revolução. Diga: queremos uma revolução, mas não queremos lavar a louça. Senhor, eu quero marcar a minha geração, Senhor. Senhor, eu quero marcar, Senhor, o momento que, Senhor, eu quero ser o homem de impacto em Alto dos Rodrigues, Senhor, eu quero que tu sopres o meu nome. Amém. Você já lavou a louça em casa? Você já fez o dever de casa em casa? Você já cumpriu o seu papel em casa? Porque, irmão, se você não fizer isto, a vida comunitária, que é o servir ao outro, não funciona. A gente está querendo ganhar o mundo, perdendo o nosso lar, gente. A gente está perdendo o nosso lar. A gente está ganhando todo mundo. Olha, gente, você sabe quantas pessoas eu já evangelizei, eu já cuidei, eu já fiz. Gente, aí você tem um filho em casa que não conhece o evangelho. Você tem uma esposa em casa que não conhece. É o pecado de Elcana. Diz: eu não basto mais do que 10 filhos. Não é? Você quer revolucionar? Homens, querem revolucionar a sua geração? Vá para casa, ame a sua esposa, ame seus filhos, faça o dever de casa, porque isso Deus vai cobrar de você. Mulheres, você quer revolucionar a sua geração? Vá para casa, ame seu esposo, se submeta a que a palavra do Senhor diz: ame seus filhos, cuide dos seus filhos, porque o restante, a obra que o Senhor vai fazer vai ser a partir disso. Eu posso. Mas primeiro atenda. Quem está entendendo, irmãos? Precisamos compreender que tudo que é vivido na tenda aponta para a vida do reino. A tenda é a escola dos afetos. A tenda toca na formação emocional e espiritual de filho. A tenda toca no senso de pertencimento. Queridos, filho precisa saber de quem ele é. Quando nós lemos Lucas, irmãos, o
pai disse para o filho: tu és o filho amado? Não. Ele não disse: tu és o filho. Ele disse: tu és meu filho amado. Senso de pertencimento. Filho precisa saber de quem ele é. Filho precisa saber que tem pai. Filho precisa saber que tem mãe. Filho precisa saber que nós estamos dando direção. Se nós somos os arqueiros deles, nós é que apontamos o alvo. É por aqui que você tem que ir. Essa é a direção, esse é o alvo. Cadê os pais, irmãos, que possam dizer: meu filho, venha que eu vou lhe dar a direção. Venha, venha, olhe para mim. O meu filho de 9 anos chegou em casa e disse assim para a mãe: mãe, lá no colégio, todos os meus amigos estão agora com um raio no cabelo, mãe. Tem raio no cabelo. Tem um risquinho lá do raio. E tem até alguns colegas, mãe, que já colocaram um brinco. Aí a minha esposa chamou para ele e disse assim: seu pai tem raio no cabelo? Tem não. Seu pai usa brinco? Não. No dia que seu pai usar raio no cabelo, aí você pode usar raio no cabelo. No dia que seu pai usar brinco, você vai usar brinco. Olhe para o seu pai. Ela pode olhar para você? Eles podem olhar para você? Ele pode olhar para você? Ele pode olhar para você? Porque os nossos filhos pedem coerência na nossa fé. O que a gente vive em casa e o que a gente vive na igreja. Olha como a tenda é séria. Olha que eu estou entrando nela. Por isso que a tenda toca na formação de identidade. Quem somos? As perguntas. Olha, irmãos, os dilemas que Aldo dos Rodrigues vive, é os dilemas que a gente vive no Brasil, no mundo. O mundo está líquido. Você sabe o que é um mundo líquido, irmão? É um mundo sem verdades objetivas, é um mundo sem verdades absolutas, é um mundo que está pairando, a gente não sabe para onde é que vai. Aí, o que é que vai ser chão nisso? Pai e mãe, gente. Pai e mãe é quem vai dar solidez para isso. Por isso que identidade, quem forma, quem toca, quem direciona, pai e mãe. E qual é o centro da tenda? A mesa é o lugar, é o coração da tenda. Nós temos 3 altares. Deus, no contexto da família, nós temos o altar de Deus, nós temos o altar da mesa e nós temos o altar do quarto. Eu não vou falar sobre quarto. Mesa. Tem mesa. Mesa é o centro de formação da família. Mesa é o local onde o filho é formado. Mesa é o valor da comunhão. Olha como mesa é importante. Abra aí, olha que texto interessante. Provérbios capítulo 4. Deixa eu trazer um exemplo de uma família que trouxe mesa. Provérbios capítulo 4. Vamos lá, segue comigo, a gente vai ler esses 7 versículos, não é? Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Porque eu era filho de meu pai. Salomão está falando isso aqui, tá? Salomão. Eu era
filho de meu pai, tenro e único, em estima diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira sabedoria. Sabe o que aconteceu? Passou o tempo. Passou o tempo para Salomão. Chegou o 1 Reis. Quando chega 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, o Senhor chama Salomão. Vem cá, Salomão. Peça. O que você quer? O que Salomão pediu? O que foi que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. Sabe por quê? Porque quando Salomão, pequenininho, teve mesa. Pequenininho, Davi disse: ouve, está atentos, que eu vou lhe deixar, eu vou lhe falar. Irmãos, Salomão só pediu sabedoria porque o coraçãozinho de Salomão, quando foi criança, o seu pai fez um apelo, porque isso aqui é um apelo. Se você for ler Provérbios capítulo 4, é um discipulado de pai para filho. De pai para filho. Davi diz: guarde, busque, coloque sabedoria como colar no seu pescoço. Peça sabedoria. Sabedoria de Salomão é uma coisa principal. Salomão, um dia lá na frente, você vai ser testado. Um dia lá na frente, essa orientação que eu estou lhe dando, esta resposta que eu estou lhe dando, vai ser uma pergunta que vai ser feita. Preste atenção. Na hora que Deus faz a pergunta a Salomão, Salomão nem titubeia. Sabe por quê? Porque ele sabia aquilo que era principal. Sabedoria era aquilo que era principal. Sabe por quê? Porque Davi, ele deu as respostas que Salomão teria das perguntas da sua vida. Nós precisamos treinar filho hoje para dar respostas, ensinar as respostas que lá na frente o mundo vai apresentar, as perguntas para ele. Quem está entendendo, irmãos? Quais são as respostas? Quais são as respostas, irmãos? O que a gente está comunicando? Por isso, Salmo 128, ele compara filho não como rebento da videira, porque mulher é videira, mas filho não é rebento de videira. Filho é rebento da oliveira ao redor da mesa. Você sabe por quê? Que ele é o rebento da oliveira? Porque ele é um raminho, gente, que foi plantado ali na mesa. E raminho precisa ser regado todo dia com palavra, todo dia com verdade. Não adianta ele ouvir a palavra na igreja, não adianta ele vir para a escolinha, não adianta se a família não assume o papel, irmão, de ser família, se pai não assume papel de ser pai, se mãe não assume papel de ser mãe. Se a gente ler Provérbios 6, vai dizer assim: filho meu, olha que profundo, filho meu, lá na frente vai dizer isso, Provérbios 6, filho meu, atenta para o mandamento do teu pai, e não despreze a ciência,
o conselho, a sabedoria da sua mãe. Você sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo assim, presta atenção. Pai, ele marca, ele dá direção, ele é uma flecha. E mãe é quem dá a sabedoria, mãe é quem vai tratando consciência. Por isso que mãe risca coração de filho, mas pai, ele carimba coração de filho. Por isso que nós estamos tendo uma guerra contra a paternidade. O diabo, ele se levantou contra pai, irmãos, pais. O Brasil está vivendo uma pandemia de orfandade. 100.000 crianças no Brasil sem registro de pai. Você sabe o que é o vazio produzido pela orfandade? Você já viu? Quem tem filho aqui vai entender. Às vezes o menino está traquinando em casa e está ali, está bagunçando e vai, e fica na TV, não quer estudar e não quer tomar banho, fica ali, volta e vai. Aí a mãe, menino, vem te embora, vem tomar teu banho, vem te arrumar, vem. Num jeito bem cearense que a gente está falando aqui. Bora, rapaz, vem fazer tua atividade, não sei o quê. Até ela dizer assim, eu vou falar para o teu pai. É ou não é? Sabe por quê? Porque pai marca, mãe risca coração de filho. Por isso que Deus é pai de órfão, de pai vivo. Às vezes é necessário Deus entrar em cena pela negligência da paternidade de alguns pais. E o texto está dizendo, mês é o local onde filho é formado, mês é o valor da comunhão. Irmãos, nós precisamos ter pedagogia preventiva. O que estamos ensinando dentro da nossa tenda ao redor da mesa? Quais as respostas? E eu quero concluir com o texto que nós estamos lendo de Gênesis, não é? A gente não vai falar de poço. Mas você sabe o que eu acho interessante? É que esse altar que Isaac ele edificou, essa tenda que foi estabelecida, esse poço que vai ser cavado, irmãos, isso foi lá em Berseba. Foi lá em Berseba, num jardim de tamareiras. Num jardim de tamareiras, plantado por Abraão. Dizem que quem planta tamareira não colhe tâmara, não é? Não colhe. 80 anos para colher. Hoje que a gente tem a alteração genética, 80 anos. Abraão semeou, fez um jardim, plantou tâmara para lá na frente, décadas depois, Isaac fazia um altar, Isaac construía uma tenda, e Isaac cavava poço. O que você hoje semear na família, no Senhor, através da obra do altar, você vai colher no Senhor, através da obra do altar. Quem pode dizer amém, irmãos? Eu vou encerrar com esse testemunho. Eu fui convidado, pastor Chaguinha, para pregar numa comunidade lá em Fortaleza. Eu nunca tinha ido nessa comunidade. Num bairro bem esquisito em Fortaleza. Não conhecia essa comunidade. E aí os irmãos fizeram a agenda com bastante antecedência. E eu fui. Comecei a ministrar uma comunidade parecida com a estrutura dessa igreja. Aí eu comecei a falar. Aí o líder da família começou a achar estranho a minha história, a minha fala. E eu pregando, eu vendo a movimentação na igreja, eu vendo aquela movimentação e tal na igreja. E eu pregando, e aquela movimentação na igreja, e os irmãos se levantavam e viam o pastor.
Aí terminei de ministrar. Aí o pastor foi no altar e disse assim: irmãos, vocês sabem de quem é? Vocês sabem quem é a mãe do irmão Alfredo? A mãe do irmão Alfredo é a missionária Nadir. E eu achei estranho. Aí disse: irmão Alfredo, você sabia que a sua mãe esteve aqui? Eu disse: não. Sabia não. Você está vendo aquele irmão ali, irmão Alfredo? Aí estava o presidente de missões. Aquele irmão ali era um mendigo. Você sabia que ela ganhou ele para Jesus? E ela veio para Fortaleza para discipular ele? Não. Você sabia que ela visitou todas as casas aqui dessa localidade, desse bairro? Não. Mas ela abriu um caminho que eu nem sabia, para que eu pudesse palmilhar os passos derramados de azeite que ela antecedeu. Irmãos, talvez não caia sobre você, mas pode ter certeza, a bênção chegará aos filhos dos teus filhos. Talvez não venha sobre você, talvez você faça como Abraão, talvez hoje você esteja plantando um jardim que talvez você não veja, mas pode ter certeza, Deus honrará você, abençoando a tua geração, se você for fiel. Edifique a tenda sobre o altar. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vamos estender as mãos em direção à nossa casa. Onde é que está a sua casa? Onde é que está a sua casa? Estenda as suas mãos aí em direção à sua casa. Qual é o fusível de lá que está queimado? Qual é? Qual é o fusível de 15 centavos que está queimado? Qual é? Vamos orar? Senhor Jesus, tá certo. Tu sabes onde fica a casa dos teus filhos. Tu conheces a casa dos teus filhos. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um deles. Tu conheces a necessidade de cada uma dessas famílias que estão aqui. E nós te pedimos, Senhor, que tu entres nessa tenda. Nós já edificamos o altar, nós já compreendemos, Senhor, que a vida em ti começa no altar. A vida em ti começa pela obra da cruz. Mas nós precisamos que tu observes, Senhor, os fusíveis queimados das nossas casas, Senhor. Casas que não tem mais diálogo, casas que não tem mais comunhão, famílias, casas que não tem mesa, casas, Senhor, que não tem relacionamento, casas, Senhor, que não tem mais paz. Deus, só tu podes identificar, só tu sabes o que está fora de ordem. Abençoa, Jesus, derrama a tua graça, Jesus. Derrama a tua misericórdia, faz novo todas as coisas, Senhor. Através da obra da graça, através do trabalhar do Espírito, através dos detalhes das nossas vidas. Visita, Pai. Contempla-se diante do teu altar, ó soberano Deus, as casas que nessa manhã, Senhor, recebe a nossa intercessão. Tu sabes a necessidade de cada uma delas, Senhor. Restabelece mesa, Senhor, em casa, Senhor, lugar de falas, pontos de encontro, centros de formação, lugar onde filho é formado, lugar onde comunhão é estabelecida. Deus, nós precisamos urgente que tu levantes esse altar da comunhão. Usa da tua misericórdia. Abençoa, Jesus. Guarda, Senhor. Guarda as famílias desta igreja.
Senhor, guarda a casa do pastor, dos pastores, dos líderes. Senhor, olha aquilo que está fora de ordem. Deus, tudo aquilo que às vezes a gente pensa que é tão insignificante, é tão sem valor, é isto que está causando impacto, Senhor, na vida do reino, nesta casa, Senhor. Que Tu possas derramar a Tua graça, que Tu possas derramar a Tua misericórdia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Em fervente oração, vem o Teu na presença. Mas só podes fluir. Vamos, igreja. Do que estás a pedir, quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então vais te ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Podem sentar, igreja. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida. Isso é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Isto é que é vida, vida com Jesus. Isto é que é vida, carregando a cruz. Cadê os nossos jovens? Eu queria que os jovens ficassem de pé. Nossa juventude. Jonathan, Felipe. Vocês conheciam esse corinho? Vocês já viram esse corinho alguma vez? Tu viu, Isabelle? Que legal. Sabe por quê? Porque esse corinho é lá do fundo do baú. Pode sentar. O Wilson, eu vi o Wilson cantando. Não sei se ele aprendeu lá no Goiás. Santa Catarina. Aí qual é outro corinho que eu gosto de cantar? Quem é que sabe aqui qual é um corinho que eu gosto de cantar? Até que eu tenho cantado pouco aqui. Mas eram os corinhos que mamãe sentava com a gente na mesa. Minha mãe. Mamãe sentava com a gente na mesa. E a gente fazia o nosso culto doméstico. Ela cantava esse e cantava: vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Aí ela cantava: serei
fiel, bondoso Jesus. Serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar em cada dia. Em meu viver serei fiel. Hoje vocês cantam aí que a roda grande vai passar pela pequena, não sei o que lá, né? Os hinos atuais, mas nos congressos de jovem a gente cantava, sabe que corinho? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. Mas sabe qual que ele cantava? Tinha equipe de corinho. Era legal. Não é que eu fazia parte. Ivanildo tocava que ele gostava de tocar. E eu gostava de me mostrar, né? Eu achava legal cantar. E eu quero fazer parte da equipe de corinho. Aí tinha um momento da equipe de corinho. Vamos ouvir a equipe de corinho. Aí a gente que entrava. Agora eu esqueci o nome do pastor. E era legal, Jesus passava com o Espírito Santo nesses corinhos. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Aí ninguém detém. Aí fazia aquele movimento. É obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem Satã no mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém. É obra santa, esta causa é do Senhor. Aí a gente cantava e o fogo pegava, irmão. A lenha era bem sequinha. Mas foi mamãe. O meu pai era referência. Meu pai nunca quis ser presbítero. Nosso pastor presidente, pastor João Batista, foi lá em casa. Ô João, não é para a senhora indicou 3 vezes, não. Eu nasci para ser diácono. Deixa eu continuar carregando os bancos na cabeça, culto ao ar livre. Ele era o porteiro, chegava às 6 da noite, chegava, ia ver como é que estavam as coisas, os banheiros, estava tudo legalzinho. Quando chegava, estava papai. E sabe onde eu estava? Do lado do papai. Aí quando eu completei uma idade, eu disse, papai, eu quero ser porteiro. Eu quero ficar aqui. Alguém não entende porque eu sou assim. Porque eu chego falando com todo mundo. Alguém, pastor, deixa eu ser assim. Deixa eu ser assim. Deixa as criancinhas virem aqui me cheirar. Eu gosto. Luan, todo culto traz. Luan é um jovenzinho. E os irmãos aqui já pregaram, diabético. Cuidado com o pastor. A cantina vive brigando porque eles não deixam eu comer. Eles não deixam eu comer. Mas Luan é um garotinho. Luan tem 5 anos, 6. Irmã Malvina, quantos anos tem? A Malvina está aí. Quantos anos tem Luan, a senhora sabe? É a avó dele. 3 anos. Mas ele tem um cuidado comigo. Sabe por quê? Todo culto ele chega. Aí ele me traz um chiclete. Aí eu disse, meu filho, o pastor não pode chupar chiclete, porque o pastor é diabético. Ele disse, eu sei, esse é sem açúcar. É assim ou não é, igreja? Aí ele disse, cadê a pastora? Está ali. Aí ele vai levar um para ela também. Irmão, isso marca a minha vida como pastor. O meu pai foi marchante a vida toda, Wilson. E eu acompanhava papai para ir comprar o gado lá no matadouro. E papai me ensinou a cortar carne. Papai dizia, vou tirar 12 quilos de carne. Tá certo, papai. Aí ele pegava a faca, pesava. Quantos quilos? 2 quilos exato. Papai era um homem legal demais. Aí eu aprendi com papai. Aí ele disse assim, por que é que rabada só presta de boi e mocotó só presta de vaca?
Você sabe porque você é cearense, não sabe? Tu não gosta de buchada, não? Cearense que não gosta de rabada e mocotó, não é cearense. Tem algum problema aí. E um baiãozinho, o baião é a cara do cearense. Perdoe-me aí, mas papai me ensinou a comprar. Papai me ensinou a comprar mocotó, chambari, ou mocotó e rabada. Aí eu chego lá no açougue, irmão Josué, essa rabada é de vaca ou de boi? Ele disse, de boi. Então eu quero. Por quê, pastor? Porque se fosse de vaca não prestava. Por quê? Aí eu dizia, por onde sai a urina da vaca? Aí fica aquele cheirinho de urina. Onde é que sai a urina do boi? Por que que presta mocotó de vaca e não presta mocotó de boi? Porque o boi urina lá no pé da vaca, no pé, na mão dele. Parece umas coisas bestas, né? Mas papai me ensinava isso. Aí eu ia comprar bode. Você chega no mercado, lá na feira, diz, tem bode? Tem. Aí o cara me dá um quarto de bodezinho lá. Eu digo, mas esse aí é bode? É. Cadê o rabo? Cadê o rabo? Você chega numa feira onde vende bode e carneiro, o vendedor não pode tirar o rabo. Tem que deixar lá, na parte do quarto traseiro. Por quê? Porque ele vai identificar se é bode ou é carneiro. E o rabo do bode é de um jeito, o rabo da cabra é diferente. Isso era papai que me ensinava. Então, é verdade, o pai é o pai. A gente tem que aprender com nossos pais. Aprendi tanta coisa com meu pai. Sabe? Aprendi muita coisa. O meu pai, ele gostava de circo de oração. Uma tarde, papai tinha um motor. Ninguém sabe nem o que é motor aqui. Quem é que sabe o que é motor aqui? Motor. Quem é que sabe o que é motor? Sabe o que é motor, Wilson? Motor antigamente era moto. Moto se chamava de motor. Papai tinha um motor. Papai tinha 2 motores alemão, um Java, 2 canos. Era o hobby de papai. Aí papai me botava na garupa e a gente ia lá para as feiras, mas também, dando um ciclo de oração, papai ia. E uma vez eu briguei com o papai. Muito cansado, 8 da manhã, papai chegou na rede, balançou, disse, ei rapaz, 8 horas, vamos para a escola dominical. Eu fiquei chateado. Ele pegou pela minha orelha, acorde! Aí eu disse, no dia que eu cresci, eu vou ser mais crente. Papai acordava 8 da manhã, bora para 5 horas, para a escola dominical, rapaz. Aí eu dizia, eu saía chutando o balde na feira, na rua. No dia que eu cresci, eu quero ver se ele vai puxar a minha orelha. Aí agora eu faço. Que puxões de orelhas abençoados. Hoje eu sou pastor. Hoje eu sou pastor. E eu agradeço o pai que Deus me deu. O meu pai era legal demais. Meu pai sentava com a gente para contar a historinha, a gente ria com o papai. Sabe? Então ele sempre conversava comigo. E quando eu completei 12 anos, ele me deu uma gravata e me deu uma Bíblia. Ele disse, meu filho, você agora tem que usar gravata, você agora é auxiliar de trabalho, você agora é porteiro. Olha, eita, meu irmão, eu amava aquilo. Aí hoje, qual é o pai que quer trazer o filho para ser porteiro? Qual é o pai que quer trazer o filho para a escola dominical? Ei, você é responsável por isso, viu? Cuidado. Recentemente eu atendi um amado. Quando eu vejo aí o Wilson aí, tenho certeza que os seus filhos, os 3, foram criados na escola dominical, né, Wilson? Pode até se afastar um período, mas volta. Porque é bíblico isso. Então, querido, pense um pouco. Pense um pouco. Aonde eu estou criando meus filhos? Será que eu estou incentivando-os? Mas, pastor, o bichinho passa a semana toda estudando. Mas criança tem que crescer na igreja, irmãos. Deixa de dar trabalho. Pode deixar. Tem um problema com nenhum. Pode trazer. Deixa, pode deixar. Deus vai abençoar. A gente vai reerguer aí o nosso departamento infantil. Eu quero ter prazer de ter o nosso departamento funcionando. Porque eu quero as crianças dando trabalho, mas eu quero aqui. Cadê Enzo?
Cadê Enzo? Enzo nem me deu o cheiro hoje. Enzo, ele é autista, mas esse menino, Deus está fazendo um milagre na vida dele. Ele está cantando do jeito dele, ele glorifica a Deus aí. Não, não é Enzo, não, o teu. Esse é meu também. Esse aqui é meu amigo Enzo. Não é Enzo? Tu gosta do pastor? Sim. Esse é outro meu amigo. Então tem outro aí, olha tá lá, vem cá. Cadê meu abraço? Você nem me deu meu abraço hoje. Vem cá me dar meu abraço. Vem cá. Ele faz isso automático. Deus. Amém? A paz do Senhor. É milagre, irmãos. Às vezes as pessoas não entendem. Dá muito trabalho, dá não, irmão. Eu quero eles aqui. Eu quero eles aqui. E a gente vai, se Deus quiser, né, Marinalva? Deus quiser, a gente vai abrir a sala. Como é o nome da sala? Como é que é o nome lá? É o nome de uma sala que tem aí, que a gente está fazendo um projeto. A deputada federal Carla Dixon está com um projeto aí, só para autista. É uma sala não sei o que lá, só para autista. E a gente vai montar nossa sala aqui. A gente tem algumas crianças autistas aqui, que Deus vai fazer isso. Inclusive eu quero convidar, vem cá, Jonathan. Sim, vem cá. Vem cá. Jonathan e a irmãzinha dele também amam. Eu vou perguntar aqui à igreja. Cadê? Eu gostaria que a mídia agora funcionasse. Eu quero uma foto dessa aqui agora. Igreja, quem conhece o Jonathan aqui? O que é que Jonathan vai ser? Vai ser o quê? Não, vocês estão errados. Ele já é pregador. Esse menino aqui, eu sou fã dele. Eu sou fã desse menino. Passou agora no IF. Está fazendo o quê, Júnior? Informática. Você ama Jesus? Sim. Você vive sem Jesus? Não. Você gosta de pregar? Sim. Pastor Chagas, entrega esse livro. São 50 sermões para você ler. Você recebe com carinho? Não recebe, dá um abraço no pastor Chagas aí. Resiste esse momento aqui, por favor. Cadê a mídia? Tem quantos anos? É 15. 15, né? Eu comecei a pregar com 14. Com 14 anos. E estou até hoje pregando. É um privilégio ser chamado por Deus para pregar o Evangelho. Então, nesse momento, eu quero, com a bênção de Deus, com a autorização do Senhor Jesus, te abençoar e pedir a Deus que coloque sobre a tua vida da unção e da graça que Ele tem me dado, que Ele dê a você também, que Ele te faça um instrumento poderoso e afinado em suas mãos, que a tua voz ecoe nos 4 cantos desse estado e fora dele, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Deixa eu dizer uma coisa. As nações te esperam. As nações te esperam. Tu serás referência. O Alto do Rodrigues vai tomar conhecimento do príncipe de Deus nesta terra. Amém? Te amo, viu, meu filho? É seminário da família. Amém? Nosso companheiro falou que tem alguns fuzil queimados, né? Eu não sei se o meu está queimado, eu preciso trocar. Só para descontrair um pouquinho, a gente vai encerrar já. Houve uma conferência da família. Eita, ela pode cantar, não? Me dá o outro livro teu aí. Queridos, olha, eu gostaria que vocês abençoassem o pastor Francisco das Chagas. Ele ainda tem alguns exemplares. Ele tem alguns livros, mas ele só trouxe 2 exemplares. Esperança em tempo de sofrimento. Eu já estou aqui com o meu. E esses 50 sermões. O de sermões é 25. Ele me disse que fez um negócio com Deus. Ele não vende livros. Pastor, eu não vendo livro. Fiz um negócio com Deus. Eu não vendo livro. Eu não sou vendedor de livro. Mas se os irmãos quiserem me abençoar, eu troco por uma nota de 20. É legal, né? Ou 2 de 10, ou 4 de 5, vocês é quem escolhe.
Mas vamos ajudar o pastor Chagas, certo? A adquirir algum dos seus exemplares. Esse aqui eu já vou ler, Esperança em Tempos de Sofrimento. Isso é muito bom. E outros, 50 sermões. Vocês que gostam de pregar aí, adquirem esse livro aí. E para descontrair um pouquinho vocês, não, tenha calma, mulher. Vigie, eu vou trocar teu fuzil. A gente já vai embora. É porque é o seguinte, é seminário de família, então foram a um seminário e foi feita uma pergunta, né? Foi dar uma palestra, como essa sua, troca o fuzil, tal, aquele negócio todo. Aí, depois, o pessoal ligava para o pessoal lá, o pessoal da Alemanha, e aí, como é que tá? Aí a esposa disse, legal, meu marido mudou, já está lavando a louça. Não está enxugando ainda, mas já está lavando a louça. Aí ligaram para o americano. E aí, houve mudança? Disse, que seminário. 40 anos de casado. Não é que essa semana meu marido varreu a casa, apanhou o lixo. Eu estou vendo coisa linda. Aí ligaram para o Brasil. E aí, ele disse, depois de 15 dias eu comecei a ver, o olho começou a abrir. Foi querer mandar assim, aí o marido danou a mão para cima. Aí ela disse, com 15 dias eu comecei a ver, o olho começou a abrir. Isso é brincadeira. Mas eu já estou enchendo as garrafas da água, da geladeira. Já, olha aí. Não encho todas, é verdade, mas já estou enchendo. Né? Já não boto mais a toalha molhada em cima da cama. Só quando eu esqueço. E são coisas simples, né? Nós temos 2 filhos, hoje todos os 2 casados, minha filha está na Argentina, e agora sou eu e ela, do jeito que a gente começou. Sabe? E o que é que acontece? Eu fui muito relaxado. Eu deixava o sapato na sala, deixava a meia na cozinha, deixava a toalha. Fui escoteiro. Você é da PR. Então, queridos, são coisas simples. São um fuzilzinho de 15 centavos, que faz uma diferença tão grande. A minha esposa, né? As nossas esposas, vamos dizer assim, elas cuidam da gente tão bem, né? Que esse seminário possa trazer algo de mudança. Agora, filhinhos, ajuda a mamãe também, filhinhos. Coopera lá, ajeita lá, ajuda, né? A gente já chega, está tudo pronto. Então, que Deus possa, irmãos, abençoar os que vieram a esse seminário. Eu passava o dia todo ouvindo aqui essas palavras que só nos edificam. Que Deus abençoe ao meu companheiro pastor Alfredo, que já estará regressando da terrinha do Ceará. Pastor Chagas, que ainda tem uma agenda à noite no nosso estado, ali na cidade de Açu. E o Deus de paz que vos trouxe, levem na mesma paz. E se Deus quiser, a gente vai encurtar mais esse negócio aí. E a gente vai preparar outras palestras, que eu sei que vai dar certo, viu? E Alto Rodrigues é uma terrinha boa. Quem toma dessa água sempre volta. Só fiquei triste porque ninguém trouxe nem banana para dar aos meus amigos. Até pedi para trazer banana para eles levarem para o Ceará. Aqui nós somos campeões que a gente tem uma plantação forte aqui, sabe? Um projeto forte, banana, mamão, limão. Mas quem sabe outra vez a gente traz. Amém? Queridos, vamos ficar de pé? Meus irmãos, eu pedi aqui licença ao pastor só para acrescentar um detalhe. Ele falou algo aqui que é interessante, quando ele disse que eu não vendo livros, porque na verdade, inclusive, quando eu recebi esse livro, que eu comecei a escrever esse livro, Esperança em Tempos de Sofrimento, na época da pandemia ainda. Só que aí eu não entendo muito de informática, dessas coisas de digitação, mas eu me meto a fazer. Então, quando eu estava digitando a conclusão desse livro, eu apaguei tudo. Perdi tudo que não deu para recuperar. Eu fiquei tão frustrado que eu chorei e decidi engavetar o livro. Não vou mais escrever, não. E deixei. Passou-se a pandemia, eu conversando com o irmão sobre esse livro, sobre esse projeto. O irmão disse, pastor, o senhor não tem noção de quantas pessoas vão ser abençoadas com esse livro.
Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou-se uns 3 meses, eu retomei. Então eu escrevi esse livro, resolvi publicar. E quando eu recebi esses livros, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes com nenhum outro livro que eu escrevi. Eu entrei no meu quarto em oração e jejum e coloquei as mãos sobre os pacotes dos livros. Porque eu disse: Senhor, eu não quero, minha intenção não é lucrar com esse livro, porque R$20 não enriquece nem empobrece. Mas eu quero que pessoas sejam abençoadas, edificadas, restauradas. É um livro simples, a leitura é simples, mas eu já tenho tido, graças a Deus, já está com 1 mês que eu lancei esse livro. Eu tenho tido a alegria de receber testemunhos de irmãos que estão lendo e estão sendo edificados. Para mim isso é uma alegria muito grande. Então os irmãos fiquem à vontade. Se quiserem nos abençoar, nós estaremos ali. Já eu vou para a Sul, mas eu passo ali mais ou menos 10, 15 minutos, se for preciso, para atender a quem possa interessar. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Graças a Deus. Eu quero convidar o pastor Ricardo Santos. Eu gostaria que ele chegasse até aqui. E o meu companheiro Daniel, que é o nosso coordenador da nossa escola dominical, nosso superintendente, ele vai nos encerrar com oração. Eu louvo a Deus pela compreensão dele em hoje a gente suspender a nossa escola dominical, porque hoje foi uma escola dominical, mas a gente fizemos em classe única. Tá bom, meu companheiro Daniel? Gostaria que você chegasse até aqui, meu filho, para nos trazer aqui a oração final. Inclusive, eu quero que você ore pelo irmão. Qual é o nome dele, Sandra Lar? O nome do teu irmão? Jomar. Ele está precisando aí das nossas orações e você encerra orando também por ele, tá bom, meu filho? E logo mais à noite, 18 horas, todo mundo aqui para a gente fechar esse seminário em nome de Jesus. Amém, amados. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos aqui te agradecer, Senhor, por mais uma reunião, por mais um trabalho, Jesus, que temos realizado aqui nesta manhã, Deus. Ó Pai, que as nossas famílias continuem, Jesus, sendo abençoadas em Tua presença, que a palavra que foi ministrada, Senhor, possa ficar firmada em nossos corações, que a Tua igreja possa, Senhor, crescer a cada dia em Tua presença, no conhecimento da Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, cada dia mais, Jesus, nos esforçar, Pai, para manter as nossas famílias, as nossas casas, a intercessão, Senhor, por cada família nesta manhã, Jesus. Ó Deus, abençoa, Jesus, abençoa grandemente, Pai, aqueles que aqui chegaram nesta manhã, que eles continuem com esse mesmo desejo de aprender, Senhor, de continuar em Tua presença, fazendo a Tua vontade, vindo para os estudos bíblicos pela manhã, Senhor, que haja o desejo da Tua igreja de Te buscar, Senhor, de conhecer mais e mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, o Teu Filho, te agradecemos, meu Deus. Amém. Muito bem, eu gostaria de convidar o pastor Ricardo Santos. Ele está sem as vestes sacerdotais, mas aqui nós estamos na Assembleia de Deus. A gente não está em nenhum tabernáculo, nem... Então eu gostaria que você nos desse, meu filho, a bênção apostólica em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu Deus, não é costume nosso, irmão. Chegamos agora, estávamos em Juazeiro, na Bahia, e chegamos agora mesmo. Mas graças a Deus chegamos em paz. Muito obrigado pelas orações dos irmãos. Recebam a bênção. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Os que recebem dizem amém. Deus abençoe. Dá para dar as canções assim, né? Sim, vai sim. Muito obrigado. Desenhos infantis, filmes, shows, programas locais e notícias, transmissão de cultos e eventos ao vivo. Acesse www.semeartvweb.com
Uma programação cristã 24 horas na internet. Para você.